pessoal, esse é um vídeo que trabalharemos conceitos relacionados aos determinantes do débito cardíaco. Então, quando nós falamos de débito cardíaco, nós temos duas variáveis, é um produto de duas variáveis, então uma multiplicação de duas variáveis que são a frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. O volume sistólico é justamente a quantidade de sangue que é ejetada em uma sístole. Evidentemente que depende de quanto o coração encheu para esse volume ser adquirido e depois ejetado, a força que ele vai ter que vencer da pressão arterial diastólica que existe já na aorta, enfim. São diversos fatores que podem alterar o volume sistólico, assim como a frequência cardíaca. E esse débito cardíaco em repouso, ele é constante, em torno de 4.900 ml. Né? Se a gente pensar em 70 batimentos e 70 ml de ejeção no volume sistólico. Bom, então para a gente trabalhar esses conceitos, vamos pensar no seguinte: frequência cardíaca. O que pode, já que a frequência cardíaca é um determinante do débito, o que pode afetar a frequência cardíaca? Bom, a frequência cardíaca ela pode ser alterada para mais, aumentar a frequência cardíaca e diminuir a frequência cardíaca por atividade do sistema nervoso autônomo. Se eu tiver o sistema nervoso autônomo pela via simpática, essa via simpática ela vai agir por meio da noradrenalina lá nos receptores beta 1 das células autoexcitáveis. Então aqui a frequência cardíaca se refere à atividade das células autoexcitáveis. E toda vez que a noradrenalina junto do receptor beta 1, ativando o receptor beta 1, eu tenho um aumento dessa frequência cardíaca e desta forma aumenta o débito cardíaco. Porém, nós temos uma outra via do sistema nervoso autônomo, que é a via parasimpática. Essa via parasimpática é importantíssima porque ela atua batimento a batimento, minuto a minuto, via nervo vago, liberando nessas células autoexcitáveis acetilcolina. A acetilcolina vai promover a ativação dos receptores muscarínicos do tipo 2. Isso vai reduzir a frequência cardíaca para que ela não se eleve. Consequentemente, isso também, se esse tônus parasimpático for muito intenso, eu vou ter uma diminuição do débito cardíaco. Além do sistema nervoso autônomo, eu tenho hormônios que podem fazer alteração da frequência. Eu vou citar um hormônio, uma ação hormonal, que é via adrenalina. A adrenalina ela é secretada pela glândula suprarrenal. O sistema nervoso autônomo, via simpática, o simpático promove a liberação da adrenalina e essa adrenalina ela também vai provocar a ativação dos receptores beta 1, aumentando a frequência, aumentando o débito. O outro fator determinante é o volume sistólico. Volume sistólico. Esse volume sistólico, ele pode ser afetado ou alterado por algumas situações, como a chamada pré-carga, e a pré-carga está relacionada com o enchimento ventricular. Enchimento. Então esse enchimento ele depende, por exemplo, do retorno venoso. E o retorno venoso ele pode ser intensificado pela estimulação simpática. O simpático
pode promover venoconstrição. Melhora o retorno venoso, melhora a pré-carga. O coração enche com mais facilidade e essa distensão, esse enchimento do coração, ele promove um alongamento do sarcômero. Então essa pré-carga, esse enchimento, vai promover o alongamento do sarcômero. E esse alongamento do sarcômero faz com que as pontes de actina e miosina elas se tornem mais sobrepostas para atuar. Eu tenho uma sensibilização melhor da atividade do cálcio com a troponina e isso vai gerar mais força contrátil. Então esse alongamento do sarcômero, é conhecido como o mecanismo de Frank-Starling. Desta forma, para esse sarcômero alongar, o alongamento do sarcômero, eu preciso ter uma boa fase de relaxamento, preciso ter um tempo de relaxamento bom, que é o chamado tempo diastólico. Então, o tempo diastólico, o tempo da diástole, contribui para essa pré-carga acontecer. Um outro mecanismo é a contratilidade. A contratilidade falando dos cardiomiócitos contráteis agora, os cardiomiócitos de trabalho, eles podem aumentar sua força contrátil via estimulação simpática. O simpático age tanto na frequência quanto na contratilidade, chamada de inotropismo positivo. A atividade simpática aumenta a condutância dos canais de dihidropiridina e ranodina. Isso viabiliza a entrada de cálcio no citoplasma e promove uma contração com mais força, com mais efetividade. Então, o simpático acaba gerando a contratilidade com maior intensidade. Já o alongamento ajudou isso. Então, nós podemos dizer que a pré-carga viabiliza a contratilidade. Então, uma pré-carga executada com sucesso já vai facilitar o processo de contratilidade. E um mecanismo que acaba se opondo ao volume sistólico, que pode dificultar a ejeção desse volume sistólico, é a pressão arterial. Então, a vasoconstrição diminui esse volume sistólico. É mais difícil para o coração ejetar com os vasos contraídos porque a pressão vascular fica mais alta e a vasodilatação viabiliza esse volume sistólico. Essa primeira figura inicial, ela tenta demonstrar isso. Então, aqui a gente vê o enchimento cardíaco, o retorno venoso. Nós temos fatores que determinam esse retorno venoso. Então, o coração vai enchendo e vai ganhando aquele volume diastólico final. Então, quanto melhor for o retorno venoso, melhor é o enchimento, mais alongado está o sarcômero, ele pode exercer mais força. Depois nós temos a força exercida pelo próprio miocárdio, a chamada contratilidade. Então, aqui eu tenho a contração daqueles cardiomiócitos de trabalho, o deslocamento da actina sobre a miosina, aumentando a tensão da parede, diminuindo a cavidade e promovendo a ejeção. Só que para ejetar, tem que abrir a válvula da aorta. E essa válvula da aorta está sob uma pressão constante, que é a chamada pós-carga. Pós-carga. A pós-carga
ela dificulta a ejeção do ventrículo. Então, nós podemos dizer que a pré-carga facilita a contratilidade e a contratilidade tem que superar a pós-carga. E a pós-carga está relacionada com a pressão arterial, principalmente a pressão arterial diastólica. Se a gente tem o seguinte aspecto, quando a válvula da aorta fecha, a parede da aorta retrai, somado à resistência vascular de fluxo periférico, eu caio para uma pressão de 80 milímetros de mercúrio. O ventrículo, quando ele começa a fase sistólica, ele está com uma pressão muito baixinha, perto do zero. Ele começa a subir 10, 20, 30 de pressão aqui dentro e está contraindo naquela fase de contração isovolumétrica e a válvula continua fechada. Porque essa é a imposição da pressão arterial, é a pós-carga resistindo. Quando fizer 81 de pressão aqui dentro, a válvula abre. Quer dizer que eu superei com 81 a pós-carga. E esse ventrículo vai continuar fazendo força até fazer com que o sangue seja ejetado a 120 milímetros de mercúrio em média. Então, essa pressão que fica dentro da aorta, ela acaba resistindo ao fluxo do volume sistólico. E esses determinantes do volume sistólico e os determinantes da frequência cardíaca afetam, então, o débito cardíaco, que pode ser modulado minuto a minuto pelo coração, dependendo da necessidade. No próximo vídeo vamos analisar gráficos sobre pré-carga, pós-carga e contratilidade.